Immortals will face my realm, my children rebel against me. Dark days these are, but my strength shall bring resolution, and my lightning, illumination. E saudações, povo da Terra! Aqui quem fala é Ivan VRT do site Epicamente Falando, e eu preciso de uma boa frase de introdução. Pois bem, caso tenham se esquecido, no meu último vídeo eu falei sobre a história da religião egípcia e como ela funcionava. E enquanto eu estava escolhendo um tema para esse episódio, me toquei de algo bastante sério. Eu nunca fiz nada semelhante com a religião da Grécia Antiga. Então, hoje eu irei corrigir esse grave erro e falar um pouco sobre como se formou a religião helênica. Por sinal, achei uma boa desculpa para jogar novamente com meu deus grego predileto, Zeus. Pelos deuses, eu até tenho medo de assistir o meu primeiro vídeo novamente de tão ruim que eu devia jogar naquela época. Bem, de qualquer forma, com vocês, Madame e Monsieur, o mais novo episódio do Mitografando. Pois bem, antes de entrar de fato no assunto, eu acho que devo diferenciar o que é mito e religião. Pois muitas vezes as pessoas acham que a mitologia grega é a mesma coisa que a religião daquele povo. Infelizmente, hoje a palavra mito normalmente é associada com mentiras. Porém, o mito não é uma mentira. Não é simplesmente uma história inventada para se passar uma lição como são as fábulas e lendas. O mito é para ser uma representação de uma verdade que teria ocorrido em tempos primordiais e de que de alguma forma teria mudado o mundo, com a criação de algo como um sentimento, um rio, um costume ou até mesmo alguém. Agora, como eu já disse, o mito não se passa no nosso tempo, ele é uma história atemporal. Para compreender isso, imagine uma linha do tempo com o passado, presente e futuro. É nessa linha onde vivemos nossas vidas e escrevemos nossas histórias. Porém, essa linha não está sozinha. Existe uma segunda linha, por sua vez cíclica, que acompanha esta. Esta linha representa a Era dos Mitos, a Era das Criações, e, erroneamente, a maior parte das pessoas acha que ela se encontra no passado. Afinal, se o mundo e os humanos já existem, logo a criação está no passado. Porém, com esse pensamento nos esquecemos que os homens e o mundo estão em constante estado de criação e destruição. E por estarmos nesses ciclos, podemos reconvocar a Era dos Mitos. Em outras palavras, uma antiga batalha que se encontra no passado pode ser reencenada, mas nunca vai acontecer novamente. O mito, por outro lado, sim. Em seus rituais, os antigos helenos não estavam vendo somente atores e sacerdotes fazendo peças de teatro com histórias sagradas, e sim, estavam vendo o mito literalmente acontecer na frente deles novamente. E a Idade das Criações continha em si poderosíssimas energias que poderiam ser trazidas para a vida dos espectadores. Entra a religião, que vem da palavra latina religare, ou seja, religar. Religar o homem ao divino, religar o fiel ao tempo mítico, através de rituais e tradições. Elucidado isso, podemos entrar na história da religião na Grécia Antiga. Pouco sabemos sobre os primeiros habitantes da Hélade, mas registros nos mostram que existiam pequenas crenças que não chegavam a formar uma religião organizada com os deuses, porém que nos legou imagens de mulheres que provavelmente representavam deusas da fertilidade. Por volta de 2600 a 1950 a.C., os primeiros gregos, os jônios, chegaram a Hélade. Foram o primeiro povo a criar de fato cidades, por mais que bastante rústicas. Religiosamente falando, temos uma quase desaparição da figura da grande deusa, substituída por deuses patrilineares. Porém, ao mesmo tempo, um outro povo estava se desenvolvendo mais rapidamente, e para acompanhá-lo vamos ter que jogar nossos olhares para a ilha de Creta. Por estar em uma ilha, o povo descendente do mítico rei Minos, os minoicos,
não tinham que se preocupar com invasões e tiveram tempo para desenvolver obras de arte e arquitetura impressionantes. Mas um fato bastante interessante acerca dos minoicos é que, por mais que não tenhamos conseguido traduzir a língua deles, indícios arqueológicos demonstram que a religião em Creta era extremamente matriarcal. A figura da grande deusa primordial prevalecera e se dividia em inúmeras deusas como Hera, Deméter, Atena, entre outras. A existência de deuses masculinos é comprovada, porém, eles aparecem como amantes, servos ou filhos dessas grandes deusas sem jamais ameaçar a soberania delas. Importante ressaltar que isso não transformava a sociedade minoica em uma sociedade matriarcal. Os homens ainda detinham o poder político, por mais que o religioso permanecia nas mãos das mulheres. Vou morrer, 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 morri! Ah, beleza. Em 1600 a.C., aproximadamente, a Hélade foi invadida pelos, assim chamados por Homero, aqueus. Estes, por sua vez, eram mais desenvolvidos que os jônios e conseguiram tomar a ilha de Creta. O que ocorreu então foi um sincretismo de dois mundos. Literalmente o casamento da cretense Hera, senhora das mulheres, com Zeus, representante do masculino. E desse casamento tivemos dois filhos. Primeiro, uma nova civilização que uniu elementos tanto dos minoicos quanto dos aqueus, o povo micênico. E segundo, uma fascinante religião onde o masculino e o feminino viviam em equilíbrio. Muitas deusas de Creta foram levadas e adaptadas para a Hélade, como por exemplo Atena, que tomou para si elementos masculinos ao portar armas. Outra grande contribuição desse período foi uma valorização do culto aos mortos, com tumbas cada vez mais belas e elaboradas, provavelmente uma influência do povo egípcio. O auge do povo micênico se deu com a famosa Guerra de Troia. Por mais que o que sabemos dela hoje seja infinitamente mais mítico do que histórico, não esqueçamos que Homero apareceu aproximadamente 140 anos após o término do conflito, sabemos que de fato ela aconteceu, e foi a porta de entrada de inúmeros costumes e deuses asiáticos para a Hélade. Essa foi a porta de entrada de Afrodite, Dionísio, Apolo e outras divindades. Os gregos então passavam por um período de imensas riquezas e desenvolvimento culturais. E infelizmente, a sombra dos dórios estava a caminho. O povo dório tinha conquistado os segredos do ferro, e com armamentos de qualidade superior à de outros povos, eles destruíram o Império Hitita, quase invadiram o Egito e tomaram os principais centros da cultura micênica, destruindo toda a unidade deles e os obrigando a voltar para a Ásia, mas não como conquistadores dessa vez, e sim como pedintes. Por serem um povo de soldado, os dórios transformaram a religião helena em algo extremamente voltado ao masculino e à guerra, fazendo com que a liberdade e o respeito que as mulheres tinham na Grécia se perdesse pelo resto de sua história antiga. Por mais que muitos elementos matriarcais continuaram presentes na religião helênica até hoje. Eu não acredito que ele conseguiu escapar. Droga! E é nesse momento que surge a figura de Homero e seus poemas que evocam um passado idealizado. Homero foi o primeiro homem que tentou registrar de forma de poesias alguns dos mitos que corriam livres pela Grécia. E se de fato podemos agradecer Homero por nos trazer essas histórias, no momento em que ele colocou o mito no papel, boa parte de seu elemento sagrado desapareceu. Primeiramente, porque o mito deve ser algo livre e corre de boca a boca em forma de poesias. E em segundo lugar, em nome da estética e da beleza dos poemas, os deuses foram retratados de maneiras bastante humanas, com inúmeros sentimentos, vontades e pensamentos indignos de seres superiores. Os deuses de Homero são um pouco diferentes daqueles que hoje estão popularizados. Eles aparentam ser humanos, não deuses, humanos com poderes especiais e imortais. Zeus, por mais que seja o grande senhor do Olimpo, não tem soberania sobre Hera, que muitas vezes faz com que sua vontade prevaleça. Apolo tem pouco a ver com o deus do equilíbrio e perfeição espiritual que ele viria a se tornar no futuro. Ares é completamente desprezado e menosprezado, chegando até mesmo a ser ferido por um mero mortal.
Obviamente, as obras de Homero influenciaram a religião, e muitas das características que ele representou os deuses foram incorporadas pelos sacerdotes, se já não lá estavam. Porém, como veremos mais à frente, a maneira com a qual os deuses foram representados vai ser imensamente criticada no futuro. Porém, vamos voltar a Elad avançando 300 anos. A sombra dos Darius caiu, e chegou a hora de uma nova visão dos deuses, a visão de Hesíodo. Your middle tower! An enemy has been slain! Your team has destroyed a right in a rampage! O mundo de Hesíodo era governado pelos Eupátridas, uma aristocracia formada pelas famílias mais poderosas de cada cidade. Foi assim que se formou a Grécia Antiga, como a maior parte das pessoas imaginam. Inúmeras cidades-estado separadas, cada uma com uma divindade principal e muitas vezes brigando entre si. Hesíodo vivia um período onde o conflito entre a classe dominante e os mais humildes era constante. Suas obras, a Teogonia e os Trabalhos, contam a história do universo e a origem de todos os deuses. Mas muito mais do que somente uma listagem fria de deuses e seus casamentos, seu trabalho é um dos mais importantes textos religiosos da antiguidade, por ter sido o primeiro a tentar organizar e catalogar este mundo. Ele foi gente nova, ele foi gente nova, ele foi gente nova, maldito. Suas obras também são um aviso para os Eupátridas. Em seus versos, Zeus aparece como o Senhor onipotente do universo, que julgará todos e irá trazer justiça aonde não existe. A mensagem de seus livros é clara: cuidado, injustos, pois nem mesmo com a morte conseguirão escapar da ira do Senhor dos Raios e Pai de todos os homens e todos os deuses. Depois disso, as características da religião na Grécia Antiga não vão evoluir de maneiras tão drásticas como vinha acontecendo. A Elad nunca teve uma religião organizada. Cada um cultuava basicamente o que quisesse, e não existia nenhum tipo de livro sagrado ou palavra oficial, como os cristãos iriam impor no futuro. Porém, na Grécia, começou a se desenvolver um outro tipo de religião, além da tradicional religião das polis, das cidades, que eram os famosos mistérios. Ok, esse cara definitivamente não sabe jogar com esse deus. Eu acho que essa foi a arte mais fácil que eu já fiz em toda a minha vida de jogador. Cultos a deuses como Dionísio, Deméter, o semideus Orfeu e até mesmo deuses estrangeiros como Osíris. E esses cultos ocorriam fora das cidades, normalmente em florestas ou cavernas, e continham em si bastantes aspectos que hoje seriam considerados profanos, já que eram cultos que normalmente valorizavam muito a natureza e os aspectos canais dos seres humanos, principalmente os mistérios de Dionísio, onde rolavam as famosas festas e bacanais. Agora, eu não irei me aprofundar muito nisso, mas o mito grego foi muito questionado pelos próprios gregos. Muitos filósofos, com o passar do tempo, diziam que a maneira que Homero e Hesíodo representavam os deuses, sentindo raiva, inveja e outros sentimentos, era indigna de seres imortais, e que deuses deveriam ser puros e representantes perfeitos de ícones como justiça e valor. Muitos historiadores e filósofos da Grécia Antiga chegavam até mesmo a afirmar que os mitos não passavam de histórias populares ou então eventos que de fato aconteceram, mas que as camadas menos intelectualizadas acabaram colocando elementos mágicos nelas onde não existiam. Mas não esqueçamos que, mesmo o mito sendo extremamente criticado, extremamente politizado, isso era feito somente por uma parte de uma pequena elite da sociedade grega.
e uma parte bastante questionada, já que muitos outros filósofos e pensadores eram a favor do mito e dos deuses, como, por exemplo, Platão. Sem contar que, como eu já disse, essas críticas vinham do alto da sociedade grega, do alto intelectual. As camadas populares, os menos favorecidos, a grande parte da população, não se preocupava com essas pequenas questões que os filósofos traziam em tona. E logo, os deuses continuaram sendo cultuados até a chegada do cristianismo. E mesmo assim, com o cristianismo, a religião grega não morreu, permanecendo viva até hoje. Mas isso acaba sendo tema para um outro vídeo. Your team has destroyed a middle enemy tower. My bolts will strike with great fury. An enemy has been slain. Bem, senhoras e senhores, esses são os conceitos gerais da religião na Grécia Antiga. No futuro, espero fazer vídeos específicos falando mais das obras de Homero e Hesíodo. Mas até lá, eu sou Ivan VRT e não tenho mais nada a declarar. Aliados,